Mad Max é uma saga de ação pós-apocalíptica lançada entre 1979 a 2024, com 4 filmes principais e um filme derivado, com todos eles sendo dirigidos e escritos por George Miller, sendo a produção responsável por dar destaque ao cinema australiano e sendo um dos mais influentes filmes de ação da história, com o primeiro deles, Mad Max, sendo lançado em 1979. A trama do primeiro se passa no futuro distópico em que a Austrália está enfrentando uma crise de falta de petróleo e desastre ambiental, fazendo a sociedade desmoronar aos poucos, levando a um caos civil, dando força para o surgimento de várias gangues de motoqueiros. E nesse meio conhecemos o Max Rokatansky, um dos poucos policiais que sobraram que tentam manter a lei funcionando, mas durante uma perseguição ao motoqueiro que roubou um carro, acaba causando a morte do mesmo, fazendo a gangue que ele pertencia invadir a cidade, sendo liderados pelo Toy Cutter, que acaba atacando o parceiro do Max, queimando o seu corpo. Então Max, sem ter o que fazer, acaba tirando algumas semanas de férias com sua mulher e filho, mas o Toy Cutter e sua gangue o encontram e numa perseguição acabam atropelando sua mulher e filho, deixando o Max enlouquecido por vingança e usando seu carro com motor V8, ele começa uma intensa perseguição aos culpados, se vingando do Toy Cutter. Então, Mad Max é um clássico do gênero que mesmo com pouco dinheiro, consegue trazer a sensação de um mundo à beira do colapso, com cenários destruídos e uma atmosfera de caos que, mesmo tendo uma história clichê de vingança, consegue ser diferente pela sua execução, se concentrando primeiro nesse mundo para depois trazer esse final catártico, com um grande destaque sendo as cenas de perseguição muito bem dirigidas e sendo feitas na raça, numa época sem CGI, sendo bastante empolgantes e trazendo o Max, interpretado pelo Mel Gibson, que se tornou um dos anti-heróis mais populares do cinema. Agora, os problemas dele é mais o ritmo, sendo mais devagar, porque o objetivo é mostrar esse mundo primeiro, mas no todo funciona muito bem. Não é o meu favorito, mas é um bom começo. E dou então a ele a nota 9. E graças ao seu sucesso, acabou dando força para a sequência, tendo um orçamento bem maior. Sendo lançada em 1981, Mad Max 2, A Caçada Continua, em que a trama se passa anos depois que a sociedade normal acabou por causa da guerra pelo petróleo, com as pessoas que sobraram tentando sobreviver do jeito que podem, com a região cheia de desertos e gangues violentas de saqueadores. E nisso, o Max, ainda assombrado pela morte da sua família, vaga pelo deserto com seu carro V8, atrás de gasolina e comida, que se tornaram os produtos mais cobiçados. É então que ele encontra um grupo de pessoas que tem uma refinaria de petróleo que estão sendo atacadas por uma gangue lideradas pelo Lord Humungus, o Jason do deserto, que querem a qualquer custo a gasolina deles, com o Max se envolvendo no conflito e acaba fazendo um acordo com as pessoas, ajudar elas a fugir com a gasolina em troca de ter a gasolina que quiser. Mas após perseguições, ele decide ajudar elas sem nenhum interesse, levando a um confronto final contra o Lord Humungus. Mad Max 2, A Caçada Continua, é uma das melhores sequências do cinema e entra na lista das continuações que conseguem ser melhores que o filme original, com a produção mais caprichada, um mundo devastado que é bastante explorado, personagens marcantes com ótimos visuais, o Lord Humungus consegue ser um dos melhores vilões da franquia e com mais cenas de ação, que são ainda melhores do que o primeiro, com bem mais destruição, tudo na raça, sem efeitos digitais, e o Mel Gibson estando ótimo no papel, trazendo mais camadas para o Max, e se o filme tem problemas, eu não lembro, pra mim ele é perfeito. E dou então a ele a nota 10. O filme foi outro sucesso, sendo bastante copiado na época por outros estúdios, e por causa disso saiu outra continuação, sendo lançada em 1985, Mad Max, Além da Cúpula do Trovão, em que a trama se passa anos após o segundo, com o Max vagando pelos desertos, mas acaba tendo as suas coisas roubadas por um aviador,
Então ele o segue até uma cidade chamada Bartertown, mas descobre que só pode entrar na cidade se tiver algo em troca. Mas as autoridades locais, vendo que ele tem habilidades de luta, levam ele até a governante da cidade, chamada Titia Entity, que fala para ele que pode dar tudo o que ele quiser se fizer uma missão para ela. E essa missão é matar um homem com a máscara de ferro que, junto com um anão, governam o subterrâneo e desafiam o poder da Titia. Então Max concorda e desafia o homem para uma luta na cúpula do trovão. Mas o Max desiste de matá-lo, então a Titia o expulsa da cidade para morrer no deserto, sendo resgatado por um grupo de crianças primitivas que são descendentes dos sobreviventes de uma queda de avião, que acreditam que o Max é o salvador que veio levar eles para a Terra Prometida. Mas ele fala para elas que não é esse salvador que elas esperam. Mas quando algumas crianças vão até Bartertown, o Max as segue, entrando na cidade, causando destruição e levando a um confronto final contra a Titia. Então, Mad Max, além da Cúpula do Trovão, para mim é o mais fraco da franquia, que ele tem uma boa produção, o visual da cidade é muito boa, com a primeira parte sendo bem ágil, com a cena de luta na Cúpula do Trovão sendo bem coreografada, o Mel Gibson ainda manda bem e a Tina Turner faz uma boa vilã, sem contar a música que ela compôs para o filme. Mas após a primeira parte, o filme fica bem chato pela parte das crianças, que deixa o filme bem infantil e não combina com o resto da franquia, gastando muitos minutos nessa parte, e quando o filme volta a se concentrar na cidade, já é perto do final, deixando tudo muito apressado. Então, as melhores partes é o começo e a perseguição no final. De resto, é bem decepcionante. E dou a ele a nota 6. E após esse terceiro filme, demorou 30 anos para sair outra sequência, até que foi lançada em 2015, Mad Max Estrada da Fúria, em que aqui acompanhamos o Max, que acaba sendo capturado por uma gangue que é liderada pelo Immortan Joe, um tirano que se diz ser um salvador do mundo que controla a Cidadela, um lugar onde tem uma grande fonte de água e alimentos, com seus soldados sendo os garotos de guerra, que acreditam que morrendo em batalha eles vão para o paraíso. E nesse contexto conhecemos a Furiosa, a piloto de confiança do Immortan Joe, que acaba traindo ele, fugindo do lugar, levando consigo as mulheres do Immortan Joe para uma região onde ela nasceu, e ele, furioso, vai junto com seu exército atrás dela, e com isso o Max consegue se soltar, e após uma briga com a Furiosa, ele acaba ajudando ela a fugir, mas ao chegarem na terra que ela nasceu, eles percebem que tudo foi destruído, não sobrando nada. Então o Max bola um plano de voltarem pelo mesmo caminho e tomarem a Cidadela, porque sem o Immortan Joe, o lugar é fácil de ser tomado, começando assim uma intensa perseguição e o confronto final contra o Immortan Joe. Mad Max Estrada da Fúria é uma excelente sequência que fica no mesmo nível do segundo, com a produção excelente, cenas de ação de tirar o fôlego, usando bem mais efeitos práticos do que digitais, um ritmo bem ágil, aumentando ainda mais a mitologia da franquia. O Immortan Joe é outro bom vilão, com visual marcante. A Furiosa, interpretada pela Charlize Theron, é outro bom acréscimo para a franquia, roubando a cena. Infelizmente, não temos o Mel Gibson no papel do Mad Max, ficando no lugar o Tom Hardy, mas até que ele consegue mandar bem, com o Max aqui fazendo bem mais coisas que nos outros filmes. Ele pode ter algumas falhas na trama, que é bem simples, mas no todo é outro filme que eu acho perfeito. E dou a ele a nota 10. E após o sucesso do Estrada da Fúria, o George Miller pensou em fazer um filme derivado envolvendo a Furiosa, mostrando a sua origem, que após alguns anos finalmente foi lançado. Furiosa, uma saga Mad Max, de 2024, em que a trama do filme começa mostrando a Furiosa, que quando criança acabou sendo sequestrada pelos homens do Dementos, outro tirano do deserto, e sua mãe tentou resgatá-la, mas acabou sendo morta por eles. E determinado dia, o Dementos descobre sobre a Cidadela do Immortan Joe e tenta conquistá-la.
mas como não consegue, então ela acaba tomando outra fortaleza deles, onde eles pegam a gasolina. E por causa disso, o Dementos acaba fazendo um acordo com o Joe, e nesse acordo, o Joe se encanta pela Furiosa e acaba ficando com ela. E com o passar dos anos, a Furiosa, que não quer ser uma esposa do Immortan Joe, acaba se infiltrando no meio dos seus soldados, trabalhando com eles e ganhando experiência, se tornando assim uma grande piloto, que junto com o Immortan Joe e seus homens, eles tentam enfrentar o Dementos, com ela ficando cara a cara com ele para ter a sua vingança. Esse aqui é outro bom filme da franquia, sendo finalmente um filme de origem que vale a pena, com a produção e visual lembrando muito o de Estrada da Fúria. A direção do Miller continua muito boa, com cenas de perseguição bem intensas e marcantes. A Anya Taylor-Joy funciona como a Furiosa, mostrando toda a sua evolução, mas quem rouba a cena é o Chris Hemsworth no papel do Dementos, que consegue ser perigoso e engraçado ao mesmo tempo. Mas infelizmente ele tem mais problemas, porque aqui eles usam bem mais CGI do que o filme anterior, deixando algumas cenas artificiais. Mas de resto é outro bom filme da saga, e dou a ele a nota 8. Então era isso, a saga Mad Max, e para finalizar o vídeo, eu deixo aqui o ranking dos filmes, do melhor ao pior, e para mim o melhor continua sendo A Caçada Continua, o meu favorito, com nota 10, depois vem A Estrada da Fúria, também com nota 10, depois o primeiro, de 79, com nota 9, logo em seguida A Furiosa, com nota 8, e o mais fraco para mim é o Além da Cúpula do Trovão, com nota 6. Então é isso, espero que tenham gostado, deixe nos comentários se gostam da franquia do Mad Max e qual o favorito de vocês. Até o próximo e tchau!